Como fazer as pessoas gostarem de você à primeira vista? A você que está me assistindo neste momento, muito obrigada pela sua companhia. Se você está gostando de nossos estudos, compartilhe com um amigo querido para que também possa fazer parte de nossa equipe de estudo. Estamos na segunda parte do livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, de Dale Carnegie. Na primeira parte, o autor nos apresenta 3 técnicas de como lidar com as pessoas, as quais já estudamos, mas quem quer relembrar é só assistir os capítulos anteriores. Na segunda parte do livro, o autor nos apresenta 6 formas de fazer as pessoas gostarem de você. Já estudamos e aprendemos 5 delas. Hoje vamos estudar e aprender a 6ª e última da segunda parte do livro. O título desse capítulo é Como Fazer as Pessoas Gostarem de Você à Primeira Vista. A lição que ele nos traz é: faça o outro se sentir importante e seja sincero. Carnegie ensina que as pessoas gostam de estar perto de quem as faz se sentirem valorizadas. Isso acontece porque todo ser humano tem dentro de si uma necessidade profunda de ser visto, reconhecido e respeitado. Todos nós queremos sentir que temos valor. Todos nós queremos sentir que importamos para alguém. E é justamente por isso que esse capítulo é tão importante. Quando alguém nos trata com respeito, quando percebe algo bom em nós, quando nos faz sentir importantes de forma verdadeira, essa pessoa deixa uma marca. Talvez a gente até esqueça o que ela vestia, o lugar onde estávamos ou a conversa inteira, mas dificilmente esquecemos a sensação de termos sido valorizados. E Dale Carnegie mostra com uma história muito simples, mas muito bonita. Certo dia, ele estava em uma fila dos Correios, observando um funcionário que estava trabalhando. Era aquele mesmo serviço repetitivo de sempre: pesar envelopes, vender selos, dar troco, entregar recibos, uma rotina cansativa, mecânica e sem novidades. Carnegie percebeu no rosto daquele rapaz o peso da monotonia, como se ele estivesse apenas cumprindo mais um dia comum, sem alegria e sem entusiasmo. Então Carnegie pensou: o que eu posso admirar de verdade neste homem? Veja que isso é muito importante. Ele não queria inventar um elogio, ele não queria bajular, ele queria encontrar algo real, sincero e honesto. Quando chegou a sua vez de ser atendido, ele disse naturalmente: eu daria tudo para ter uma cabeleira igual à sua. Na mesma hora, o funcionário levantou os olhos, surpreso, e respondeu: antigamente ela era muito melhor. E Carnegie, sem exagerar, completou: mesmo que os dias de glória tenham passado, seu cabelo continua fantástico. O resultado foi imediato. O semblante do rapaz mudou, seu rosto se iluminou e ele ficou feliz. Ele se sentiu notado. Eles conversaram rapidamente e antes de encerrar o atendimento, o funcionário disse com satisfação: muitas pessoas já elogiaram o meu cabelo. O que aconteceu ali foi muito maior do que um simples elogio. Naquele momento, aquele homem deixou de ser apenas mais um funcionário anônimo atrás de um balcão. Ele se sentiu percebido como pessoa, sentiu que alguém viu algo de bom nele. E esse é o ponto central do capítulo. Um elogio sincero não muda apenas o humor de alguém por alguns segundos. Muitas vezes muda a forma como essa pessoa se enxerga naquele dia. Talvez aquele homem tenha ido almoçar mais feliz, talvez tenha chegado em casa contando para a esposa, talvez tenha se olhado no espelho com mais carinho. Tudo isso por causa de algumas palavras sinceras. Depois, Carnegie contou essa história em uma palestra. E alguém perguntou: mas o que o senhor queria daquele rapaz? Essa pergunta é interessante porque revela como estamos acostumados a desconfiar das boas atitudes. Parece que sempre achamos que se alguém elogiou, é porque alguma coisa quer em troca. Mas Carnegie respondeu de forma brilhante. Ele disse que se formos tão egoístas a ponto de não distribuir um pouco de felicidade, de não fazer um pequeno elogio sem esperar recompensa, então merecemos o fracasso. Ele admite que queria sim alguma coisa daquele rapaz. Mas não era dinheiro, não era favor e não era vantagem. O que ele queria era que a alegria de ter feito o bem para alguém. O prazer íntimo de ter deixado o dia de uma pessoa um pouco melhor. Isso é muito profundo. Hoje em dia, muita gente pensa que gentileza é estratégia, que elogio é técnica, que simpatia é ferramenta. Mas Carnegie nos lembra que antes de tudo isso, deve ser humanidade, deve ser sinceridade. E aí que entra a grande lei apresentada no capítulo. Ele diz que existe uma lei fundamental da conduta humana. Se obedecermos essa lei, teremos menos conflitos, mais amigos, mais cooperação e mais alegria. Se ignorarmos essa lei, encontraremos resistência, frieza e dificuldade nos relacionamentos. E a lei é esta:
Sempre faça com que o outro se sinta importante. Essa frase parece simples, mas ela toca numa verdade profunda sobre a natureza humana. O ser humano tem sede de importância. O autor cita o psicólogo David Dewey, que dizia que o desejo de ser importante é uma das necessidades mais profundas do ser humano. Ele cita também William James, também psicólogo e filósofo americano, que afirmava que a necessidade de ser reconhecido é uma das forças mais fortes da natureza humana. Ou seja, por trás de muitas atitudes humanas, existe um clamor silencioso que diz: me veja, me reconheça, perceba o meu valor, eu também importo. Muitas vezes, quando uma pessoa se mostra agressiva, fechada, vaidosa ou carente, o que existe por trás disso é justamente essa necessidade não atendida de valorização. E o mais interessante é que esse ensinamento não aparece apenas na psicologia moderna, ele atravessa a história da humanidade. Grandes mestres e pensadores ensinaram a mesma verdade e de formas diferentes. Confúcio ensinou algo parecido, Zoroastro também. E Jesus resumiu isso de forma perfeita quando disse: fazei aos outros aquilo que quereis que vos façam. E também, amai o próximo como a ti mesmo. No fundo, a lógica é muito clara. Se você quer ser valorizado, valorize. Se você quer ser respeitado, respeite. Se você quer ser lembrado, lembre-se dos outros. Se você quer se sentir importante, faça o outro sentir que ele também é importante. Esse princípio tem uma força enorme, mas Carnegie faz um alerta muito importante. Isso só funciona quando é sincero. E aqui está uma diferença essencial. O elogio sincero é uma coisa, bajulação é outra. A bajulação é falsa, é exagerada, é interesseira e quase sempre a outra pessoa percebe. Pode até não dizer nada, mas sente que aquilo não é verdadeiro. Já o elogio sincero vem da observação, da honestidade, da generosidade. Ele nasce quando você realmente decide enxergar o valor do outro. Por isso, fazer alguém se sentir importante não significa ficar distribuindo elogios vazios. Significa desenvolver um olhar mais atento, mais humano, mais sensível. Significa perceber qualidades, esforços, virtudes e valores que muitas vezes passam despercebidos. Carnegie ilustra isso com outro exemplo muito interessante, a história de Hall Caine. Hall Caine foi um romantista famoso, mas sua origem era muito simples. Era filho de um ferreiro e tinha pouca instrução formal. Mesmo assim, amava a literatura e admirava profundamente o poeta Dante Gabriel Rossetti. Em vez de guardar essa admiração para si, Hall Caine escreveu um ensaio elogiando sinceramente o trabalho do poeta. Ele enviou uma cópia para ele. Rossetti ficou tão tocado com aquela admiração honesta que convidou Hall Caine para trabalhar como seu secretário em Londres. Esse convite mudou a vida dele. A partir dali, Hall Caine teve contato com grandes nomes da literatura, recebeu orientação, incentivo e oportunidades. Sua carreira cresceu, ele se tornou um autor reconhecido, alcançou sucesso e construiu uma grande fortuna. O que Carnegie quer mostrar com isso? Que uma demonstração sincera de reconhecimento pode abrir caminhos inesperados. Talvez se Hall Caine não tivesse expressado sua admiração verdadeira, sua história teria sido completamente diferente. Um simples gesto de valorização abriu uma porta enorme. Esse exemplo nos ensina algo muito importante. Quando fazemos alguém se sentir importante de forma sincera, às vezes não estamos apenas melhorando o dia dessa pessoa. Podemos estar mudando destinos, criando conexões e abrindo oportunidades. Na prática, esse ensinamento serve para todas as áreas da vida. Serve dentro da nossa casa, serve no casamento, serve na criação dos filhos, serve na amizade, serve no ambiente de trabalho, serve no comércio, serve na escola, serve em qualquer relacionamento humano. Pense, por exemplo, se uma criança, quando ela é corrigida o tempo todo, mas raramente é elogiada de forma sincera, ela pode crescer sentindo que nunca é boa o suficiente. Mas quando alguém percebe seu esforço, sua coragem, sua bondade ou sua dedicação, essa criança floresce. O mesmo vale para um esposo, uma esposa, um colega de trabalho, um funcionário, um aluno, um cliente. As pessoas reagem muito melhor quando se sentem respeitadas e valorizadas. Muitas vezes nós queremos ser amados, respeitados e reconhecidos, mas nos esquecemos de oferecer isso primeiro. Esperamos atenção, mas não damos atenção. Esperamos carinho, mas não demonstramos carinho. Esperamos reconhecimento, mas raramente reconhecemos alguém. E é exatamente aí
que Dale Carnegie nos desafia. Ele nos convida a sair do centro e olhar mais para o outro. Isso não é fraqueza, isso não é manipulação, isso é sabedoria nos relacionamentos. Carnegie valorizava tanto esse princípio que colocava na entrada de suas salas de curso uma frase em destaque: você é importante. Que frase poderosa! Imagine viver cada dia lembrando que cada pessoa que cruza o nosso caminho carrega dentro de si dores, sonhos, inseguranças, batalhas e uma necessidade profunda de valor. Se lembrássemos disso com mais frequência, falaríamos diferente, trataríamos diferente, julgaríamos menos, honraríamos mais. Carnegie também cita uma frase muito bonita de Emerson: todo homem que encontro é superior a mim em algum modo, e nesse particular aprendo com ele. Essa frase ensina humildade. Ela nos lembra que sempre existe algo de admirar em alguém, sempre existe algo de aprender, sempre existe algum valor a reconhecer. Talvez uma pessoa tenha mais paciência do que nós, talvez outra tenha mais coragem, talvez outra tenha mais disciplina, talvez outra tenha mais generosidade, talvez outra tenha mais experiência, mais fé, mais sensibilidade ou mais perseverança. Quando passamos a olhar os outros dessa forma, nossos relacionamentos mudam porque deixamos de apenas conviver com pessoas e começamos realmente a enxergá-las. Eu acredito que esse seja um dos maiores ensinamentos deste capítulo. As pessoas não querem apenas ser tratadas com educação, elas querem ser tratadas com valor. Educação é importante, gentileza é importante, mas fazer o outro se sentir importante de maneira sincera vai além disso. Isso toca o coração. E talvez seja exatamente disso que o mundo mais precise hoje. Vivemos em uma época de muita pressa, muito ego, muita comparação e pouca atenção verdadeira. As pessoas conversam sem ouvir, respondem sem olhar, julgam sem compreender, corrigem sem encorajar, cobram sem reconhecer. Nesse contexto, quem aprende a valorizar sinceramente o outro se torna diferente, torna-se memorável. Porque a gentileza verdadeira não é superficial, ela deixa marcas. E para concluir, eu quero reforçar a grande mensagem de Dale Carnegie nesse capítulo. Se você quer que as pessoas gostem de você, e quer construir relacionamentos melhores, e quer abrir portas e semear alegria ao seu redor, lembre-se deste princípio. Faça o outro se sentir importante e seja sincero. Não por interesse, não por estratégia, não por aparência, mas por humanidade. Observe mais, reconheça mais, elogie com verdade, valorize com sinceridade, porque muitas vezes uma palavra verdadeira, dita na hora certa, pode levantar um coração cansado, renovar o ânimo abatido e devolver a dignidade a alguém. E isso nunca é pequeno. Porque gentileza sincera não é detalhe, é memória, é ponte, é presença, é marca no coração. Muito obrigada a você que participou de mais um estudo comigo, muito obrigada. E eu peço que amanhã você esteja novamente participando do nosso próximo estudo, certo? Nós vamos agora partir para a terceira parte do livro, que também traz ensinamentos muito marcantes e muito importantes para cada um de nós. Um grande abraço a todos.